Finalmente o custo-benefício chegou para os processadores com uma contagem de núcleos maiores e na plataforma M4, a plataforma que se nega a morrer. Tivemos aí o Ryzen 7 5700 chegando no mercado. E aí, a exemplo dos outros processadores aí que a gente sempre teve, né, os processadores sem o X, sem o G, ele tem tudo para ser um excelente custo-benefício, porque a gente sempre viu aí os processadores desde a primeira geração dos Ryzen, os processadores que vêm sem o G, sem o X, sendo basicamente processadores mais baratos com a mesma performance, né, e com as mesmas especificações. E é por isso que o 5700 não é nada disso. Como é que é? Mas talvez ainda assim ele seja um bom processador. É por isso que hoje eu vou trazer para vocês um vídeo comparando o 5700 com o 5700G. E eu preciso começar o vídeo confessando duas coisas muito importantes para vocês. A primeira é que esse aqui não é um 5700, porque eu não tenho um 5700. E a segunda é que esses são os testes do 5700G. Todos eles são resultados do 5700G. Vocês podem ver aí, ó. Essa é a performance do 5700 contra o 5700G. E na verdade a gente só usou o 5700G. E aí você deve estar confuso. Fala, pô, Robson, mas peraí, que negócio é esse? Agora você deu de mentir, só porque você não tem um processador, agora você vai ficar inventando, colocar o 5700G no lugar do 5700, é uma grande sacanagem, isso não se faz. E eu concordo com vocês, realmente seria uma grande sacanagem caso o Ryzen 7 5700 fosse aquilo que ele deveria ser. O 5700, para mim, é uma grande vacilada da AMD. Como eu disse no começo do vídeo, desde a primeira geração dos processadores Ryzen, os processadores que são identificados sem o X ou sem o G no final, significam que eles não têm o gráfico integrado, também são desbloqueados para overclock, mas que eles têm um TDP mais baixo. Basicamente é isso. São processadores que levam a mesma numeração, só que com TDP mais baixo ou com clock um pouco mais baixo. São processadores que não se qualificaram para ser os processadores X, ou que não possuem um gráfico integrado e por isso são variações. Mas normalmente eles eram variações de processadores sem o gráfico integrado e com o X no final, que é o XFR, que é o Extended Frequency Range, que é justamente uma margem de clock um pouco maior de boost do que os processadores sem o X no final. E já era confuso o suficiente, tinha muita gente que comprava o X, vou comprar o X porque ele é melhor, e realmente ele era um pouco melhor, sempre teve um pouquinho mais de performance, mas normalmente custava mais caro, e essa diferença de preço percentualmente nunca compensava em relação ao valor que ele estava sendo comercializado, a performance versus o valor. A exemplo dele veio também, por exemplo, o Ryzen 5 5500. Ele é basicamente um 5600G sem o gráfico integrado, assim como o 5700 é basicamente um Ryzen 7 5700G sem o gráfico integrado. A diferença é que o 5500 ele chama 5500, ele não chama 5600, só porque já existia o 5600. Mas ao invés de adotar como, por exemplo, nos Ryzen 7000, que um processador sem gráfico integrado e sem o X é um F, eles resolveram simplesmente inventar de colocar um Ryzen 7 5700. E fica estranho, porque se você colocar um Ryzen 7 5600 não dá, porque já tem o Ryzen 5 5600, um Ryzen 7 5 e sei lá, qualquer coisa ia gerar um pouco de conflito. Mas o problema é que o 5700 é basicamente um 5700G sem gráfico integrado. E você fala, pô, mas qual que é o problema, Robson? Quer dizer que eu não vou comprar o processador só porque ele é um processador sem gráfico integrado? Só porque ele não foi bom o suficiente para ter gráfico integrado? Não. O problema é que o 5700, ele não deixa isso muito claro. Ele não deixa claro para o usuário que ele está perdendo suporte a PCI Express 4.0. Ele não deixa claro para o usuário que ele só tem metade do cache L3 que tem um 5700X, por exemplo. Ele não deixa claro que ele nem tem um TDP mais baixo do que o 5700X, porque ele só tem 65 watts de TDP, assim como tem o 5700X. Então, nessa história toda, quem fica perdido é você, porque já tem uma quantidade muito grande. Só de Ryzen 7 a gente tem o 5700, 5700X, o 5700G, o 5800X, o 5800X 3D, o 5700X 3D, é muito modelo. E as diferenças entre eles são sutis, do 5800X para o 5700X tem a diferença de TDP, a diferença de performance nem é tão grande, nem compensa o 5800X, tanto que ele nem é fabricado mais. Do 5700X 3D para o 5800X 3D é a mesma coisa, uma diferença ali de clocks e tal, e acaba nem compensando, tanto é que o 5800X 3D nem é fabricado mais. E do 5700X
para o 5700 a gente tem diferenças bem importantes. Pode parecer pouco. Fala, pô, mas para mim PCI Express 3.0 tá mais do que bom. Pode ser, mas dependendo da situação, principalmente para quem está buscando o máximo custo-benefício, ele pode não fazer sentido, justamente porque o PCI Express 4.0 x16 perfeitamente vai rodar em PCI Express 3.0, não tem problema nenhum, você não vai perder performance. Mas as placas de vídeo que tem PCI Express 4.0, X8 ou X4, você vai ter perda de performance em alguns casos. E se no futuro mais placas de vídeo forem lançadas com essa economia de lanes PCIe, isso pode se tornar ainda mais evidente. Então, por exemplo, se você pegar uma 4060 e colocar no 5700, em alguns casos você vai perder performance, ou você não vai receber a performance pela qual você pagou. Isso porque ele tem 16 lanes, mas são PCI Express 3.0. É a mesma coisa, só que metade. Que? Como assim? Pois é, uma placa de vídeo rodando em X8 em PCI Express 4.0, quando ela vai para 3.0 ela roda em metade da velocidade, porque ela tem metade das lanes, o que daí sim você já começa a ver limitações. E nesses casos, para tentar exemplificar, o que a gente fala é assim, olha, o PCI Express 4.0 ou o PCI Express 3.0, o PCI são as lanes PCI, a quantidade basicamente de vias que você tem numa rodovia. Então você pega uma rodovia com várias faixas, com a mesma quantidade de trânsito, né, a mesma quantidade de veículos, você vai ter uma determinada velocidade média. Quando você diminui isso para a mesma quantidade de veículos, que é a informação que precisa transitar, você vai ter um congestionamento. E em alguns momentos alguém pode chegar atrasado e aí você perde performance. E é exatamente isso que acontece. Você também abre mão do PCI Express 4.0 para armazenamento, mas eu vou ser sincero que, no meu ponto de vista, pelo menos atualmente, isso não é tão importante assim. NVMe 3.0 hoje consegue entregar uma velocidade muito boa e suficiente para 90% dos usuários, principalmente para quem está focando em jogos. Alguns jogos mais novos podem precisar, né, por exemplo, um Ratchet & Clank, os jogos de PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation qualquer coisa, podem precisar de um SSD mais rápido, mas por enquanto não é exatamente um grande problema, até porque os jogos são feitos para funcionar em hardwares dos mais diversos, né? Se você coloca a régua muito lá em cima, significa que poucas pessoas vão poder rodar aquele jogo. Por outro lado, se você usa, por exemplo, para aplicações profissionais, se você vai mover muitos arquivos de um lado para o outro dentro do seu sistema, isso faz muita diferença, porque você limita bastante a velocidade. Essas são informações que, óbvio, elas estão lá no site. Se você entrar no site da AMD, você vai encontrar PCI Express 4.0, 3.0 e tal, mas para o usuário que está buscando um custo-benefício, que é justamente onde os processadores sem o X, sem o G, nessas gerações, acabavam fazendo sentido, essas pessoas dificilmente vão buscar por essa informação e podem ir somente pela performance. Inclusive, a performance do 5700G para o 5700 vocês conseguem ver, né? E se vocês tiverem dúvida, confere lá no vídeo do Hardware Unboxing, inclusive tá aí, ó, o sumário. É basicamente a mesma performance, porque a gente tem uma diferença mínima de clock, são 100 MHz no clock base só. No restante é exatamente o mesmo CPU, só que sem o gráfico integrado. E aí você tá em dúvida, pô, mas aí qual que eu pego? Porque eu pego o 5700G então ou eu pego o 5700, né? E de novo, mesmo o G, a gente não tá nem falando do X, a gente tá falando do G. Essa letra no fim pode dar a entender que aquele processador tem mais performance. Só, não, mas é só o cara pesquisar. Claro, óbvio. Mas não é isso que acontece normalmente, as pessoas não vão pesquisar sempre. Então, ele olha o G, ah não, eu vou nesse aqui que é melhor porque esse tem gráfico integrado. E nesse caso, se você for usar com uma placa de vídeo, você só tá pagando mais caro para ter um processador com gráfico integrado que você não vai usar. Ah, mas eu não posso combinar o gráfico integrado? Não. Você não pode combinar o gráfico integrado. O gráfico integrado só serve para quem não vai usar a placa de vídeo. Aí sim, o gráfico integrado que tem no 5700G é bem bom, mas aí também tem o 5600G, que é uma alternativa mais interessante, ou mesmo o 4600G, que a performance do gráfico integrado vai ser basicamente a mesma. E nesses casos, quando você vai usar o gráfico integrado, o processador nunca limita. A não ser que você vá usar para produtividade, para aplicações profissionais, aí sim. Agora, para jogos, quem vai limitar é sempre o gráfico integrado, que é bom, mas ainda é fraco, óbvio, não é forte o suficiente para gargalar o processador. O 5700G, ele tem uma razão de existir para um público muito limitado, mas existe, né, um motivo para o qual. Agora, o 5700, ele pode ser uma alternativa, mas ele teria que ser bem mais barato, justamente por abrir mão dessas tecnologias. Ah, mas no fim a performance é igual. Para hoje, talvez. Para amanhã, não sei. E quem está comprando um processador 8 cores 16 threads numa plataforma mais antiga, provavelmente está pensando em estender um pouquinho mais a vida útil desse processador. E nesse caso, o 5700 ele pode mostrar os sinais da idade bem antes do que um 5700X, por exemplo. E o pior, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, a diferença de preço entre o 5700 e o 5700X não compensa. É coisa de 10%, só que a diferença de performance é muito maior. E do 5700G para o 5700, eu acho que fica claro que não faz sentido você comprar um 5700G para combinar com placa de vídeo. O 5700 poderia ser uma alternativa interessante para isso, mas ele precisa melhorar muito de preço.
preço. O que não quer dizer que ele não seja uma boa alternativa, porque dependendo de quanto ele está custando, ele pode ser um bom custo-benefício, principalmente se você estiver ciente de todas essas limitações. Ainda acho errado, eu acho que a AMD devia ter lançado um 5700F. Eles já estão no ponto de poder fazer isso, já lançaram isso na linha Ryzen 7000, então eu acho que não teria problema nenhum. Mas entenda, a limitação de fato vem disso. As diferenças para um 5700X, um 5800X, são essas. E para o 5700G e o 5700 é que eles são basicamente o mesmo processador. Então, apesar de eu estar mostrando para vocês aí os resultados de 5700 contra 5700G sendo o mesmo processador, que é a mesma performance, só como meme mesmo, é porque é a mesma performance. 100 MHz no clock base dá diferença de nada. E como eu disse, o Hardware Unboxed, por exemplo, que já testou o 5700 mesmo, mostrou que a diferença não existe. E o pior, pode ser só uma oscilação de uma amostra para outra de processadores. Os processadores eles não são feitos idênticos, eles têm diferenças entre eles. Eu espero que na próxima geração fique um pouco mais claro isso com o F na frente, assim como fez a Intel, né, que colocava o F quando não tinha gráfico integrado, mas a diferença é que não eram APUs capadas. Então mesmo nesse sentido ainda pode ter uma certa confusão. O cara olha o F ou olha o 5700 e fala, nossa, mas esse aqui é muito mais barato, que interessante, que bom. E realmente é, pelo que traz, é um processador bem interessante, mas ele nada mais é do que um 5700G sem o gráfico integrado. Se você está pensando em jogar com o gráfico integrado, só o 5700G vai ter, o 5700 não tem o gráfico integrado, ele está desativado. E, claro, a título de curiosidade, isso vale para todos os processadores da linha Ryzen 5000 e anteriores. Todos os processadores que não têm o G, eles não possuem gráfico integrado. 3600X, 5600X, 5600, todos esses não possuem gráfico integrado. Agora, os processadores G e GT possuem gráfico integrado. Já nos Ryzen 7000, na nova geração, aí todos os processadores têm gráfico integrado. Por exemplo, um Ryzen 5 7600 já tem o gráfico integrado, mas não é um gráfico integrado com tanto poder relativo de processamento como se a gente comparasse com uma APU. As APUs, como a gente ainda chama, são os Ryzen 8000, como o 8600G. Então a diferença é que agora você tem um gráfico integrado para dar vídeo nos Ryzen 7000, mas ainda tem as APUs onde o gráfico integrado é muito mais poderoso, ou seja, tem mais compute units, tem mais FPS, muito mais performance. Já na linha Ryzen 5000 não tem gráfico integrado só para dar vídeo, o gráfico integrado é só no 5700G. E se você estiver pensando em pegar um 5700G só para falar assim, não, mas eu pelo menos vou ter um pouco mais de segurança, tenha em mente que você está pagando mais caro para comprar um gráfico integrado que é mais caro, porque ele tem mais performance do que um gráfico só para dar vídeo. É quase como se você comprasse, sei lá, uma RX 7600 só para dar gráfico. Uma alusão, obviamente, ao invés de comprar, né, uma placa de vídeo mais poderosa no lugar. Não tem a mesma performance do 7600, fica tranquilo, tá? Isso aqui tem a performance de uma RX 550 no melhor dos casos. Mas ainda assim, é a mesma coisa se você comprar um processador e uma RX 550 para dar gráfico, para dar vídeo só porque você queria um gráfico integrado. Então não faz sentido. A diferença de preço que você vai pagar para pegar um processador com gráfico integrado é melhor você investir num 5700X que você vai ter muito mais performance e vai ter suporte a PCI Express 4.0. Aliás, é isso, você faz isso, né, para ter porque daí quando der problema eu tenho um gráfico integrado e aí você ainda perde suporte a PCI Express 4.0. Outra coisa importante é que se você vai comprar um 5700 ou um 5700G, não faz muito sentido você investir em placa-mãe mais cara. Pega uma placa-mãe que suporte a PCI Express 3.0, uma B450 já estaria mais do que suficiente, porque você não vai ter o suporte mesmo. Ah, mas a placa-mãe tem. Sim, mas quem precisa ter o suporte é o processador. E vice-versa, é claro, não adianta você investir num processador que suporte PCI Express 4.0 e meter numa placa-mãe que só tem suporte a PCI Express 3.0. Vocês já sabiam disso? Eu fico em dúvida às vezes. Será que vocês já sabiam que existe essa diferença? Vocês que acompanham o conteúdo, né, de forma mais regular, que estão por dentro, sim. Mas será que o seu amigo que vê de vez em quando, de anos em anos para fazer um upgrade, será que ele ia se atentar a esse detalhe? Bom, a boa notícia é que agora você pode passar essa informação para ele. Você pode compartilhar esse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho aí para continuar a receber as notificações dos nossos novos vídeos e dar uma olhada no comparativo da salada de letras dos Ryzen 7. Então tem muita coisa para vocês conferirem aí. Aproveita, deixa o like aí, não esquece de deixar o like e me diz qual deles você escolheu ou escolheria. Vocês acham que faz algum sentido o 5700 ou mesmo pegar um 5700G para colocar com placa de vídeo? Qual que é a combinação perfeita para vocês? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.